Nesta sessão vamos continuar com o capítulo das outras formas de percepção, em que nesta segunda parte vamos abordar as questões do lidar, em particular as implementações em 2D e 3D. LIDAR é uma abreviatura de Light Radar, se quisermos. Na verdade, Laser Radar é o termo mais correto, porque as medições vão ser feitas com base no feixe laser. E começaremos com o LIDAR 2D, se bem que as implementações são baseadas quase sempre no LIDAR 1D com um espelho rotativo. Falaremos disso já daqui a pouco. Então, em termos de conceitos, a primeira aplicação do laser foi efetivamente para medir distâncias, com a reflexão de um feixe. Uma experiência famosa de avião, o Colidar em 61, usava um laser pulsado Ruby. Mas se calhar o laser ficou mais popular para medir distâncias, portanto o laser enquanto ferramenta para medir distâncias, com a Apollo 11, que na experiência em 1969, que foram colocados, segundo a NASA, refletores na Lua para medir a distância da Terra à Lua. Então usou-se um telescópio com colimação para concentrar o feixe, porque o feixe tem mais de 1 km de diâmetro ao chegar à Lua, não obstante ter um diâmetro provavelmente milímetros ou pouco mais ao sair da Terra. Portanto, o diâmetro do feixe na recepção na Terra tinha cerca de 16 km de diâmetro, portanto a energia dispersava-se muito. Por outras palavras, por cada 10 levantadas 20 fotões enviados em cada pulso, apenas 25 eram recebidos na Terra. Portanto, a distância é muito grande e aqui já vemos uma das preocupações, que é a dificuldade em colimar ou manter o feixe perfeitamente alinhado em distâncias tão grandes. Mas com isso consegue-se medir a distância à Lua com uma precisão de mais ou menos 12 cm, ou se calhar melhor atualmente, e consegue-se ver as flutuações contínuas. Portanto, este foi um dos primeiros grandes sucessos do uso do laser para medir a distância da Terra à Lua. Aliás, estão aqui as fotografias da NASA, os locais onde terão sido colocados os refletores, que vemos, portanto, aqui nos diversos pontos, e estão aqui os refletores que a NASA disponibilizados no site da NASA, estas fotografias, sobre a colocação dos tais refletores, são espelhos que refletem o feixe que há de ser enviado da Terra para a Lua. Em termos de propriedades gerais, o laser tem vantagens excepcionais associadas ao próprio princípio do que é o laser. Uma delas é, de facto, a elevada radiância, isto é, tem um brilho, uma densidade muito, muito grande de energia, tem uma estreita largura de banda, ou seja, uma só frequência, portanto os comportamentos difrativos e reflectivos usuais dos feixes de luz não se farão notar, ou pelo menos não serão relevantes, porque temos praticamente uma só frequência e o comportamento do feixe é uniforme, chamemos-lhe assim. E de facto permite uma boa discriminação com a luz do Sol, de 10 levantada a 13 para 1, portanto não há grande confusão da luz entre a luz laser e a luz solar. E o feixe normalmente é muito fino, é possível fazer um feixe muito denso e de grande e bastante pequeno, portanto apertado, portanto de grande densidade, se quisermos, de energia. As principais configurações de implementação do laser são duas principais. A primeira é aquela baseada no tempo de voo, em que há um pulso ou mais pulsos de curta duração que são enviados e mede-se o tempo de retorno. Quase como o sonar, só que aqui é luz que se envia e não ondas mecânicas. E efetivamente o processo de funcionamento do laser, portanto, emite a luz, e não as ondas mecânicas como seria no sonar, portanto emite a luz, há um gerador de pulsos que estimula um laser, que transmite os pulsos, reflete-se no alvo, regressa, é amplificado em fotodíodos e afins, portanto, detectado em fotodíodos e amplificado, e depois há um sistema de medição de diferença de tempos
tem que ser muito preciso, da ordem do picosegundo, ou frações de nanosegundo, porque a luz desloca-se muito rapidamente, cerca de 3 vezes 10 levantado a 8 metros por segundo. Claro, para objetos muito próximos, estamos a falar de tempos de ida e volta de nanosegundos, algumas dezenas eventualmente, e portanto tem que ser sistemas muito rápidos a processar. Mas não é a única forma, o tempo de voo é talvez o mais popular, mas não é a única forma. Temos também os chamados sistemas de onda contínua, em que se mede o desvio de fase em relação ao sinal refletido. Portanto, o conceito é criar um sinal, portanto não é exatamente da mesma forma que este aqui, mas é criar um sinal de amplitude variável, por exemplo sinusoidal, normalmente é, de amplitude variável, e essa amplitude, essa onda, vai, quando embate no alvo, é refletida e cria-se uma onda com a diferença de fase, que depois, ao chegar ao receptor, a comparação da diferença de fase entre a onda recebida e a onda enviada permite calcular a distância dentro do espaço de um comprimento de onda. Portanto, este processo é mais limitado porque tem uma gama de funcionamento dentro de um comprimento de onda, porque se for para além disso temos ambiguidade, porque depois o sinal é periódico e então a distância está limitada, a distância a medir está limitada ao comprimento de onda do sinal modulado. Pronto, em termos de outras propriedades, o laser apresenta, não obstante, algumas limitações. Uma delas, embora não seja muito frequente nem tão grave quanto no sonar, a especularidade pode acontecer e o feixe laser reflete especularmente, portanto, e afasta-se de algumas superfícies. Ou seja, não há energia de retorno. Acontece provavelmente na água, gelo e superfícies muito suaves, muito polidas, superfícies metálicas muito refletoras, também acontece e o feixe não retorna à origem e não se consegue medir, tal como já sucedia no sonar, só que pronto, em naturezas diferentes, os fenómenos físicos são diferentes, apesar de aparentemente haver muitas semelhanças. Há outras limitações dos lasers, por exemplo, objetos muito escuros podem não refletir energia suficiente, mas esses problemas não são tão relevantes quanto isso. Ok, em que é que consiste o scan, uma leitura de laser? Como dizíamos há pouco, o laser na verdade as medições de laser são baseadas num feixe, que é um díode que emite, por fotodíode é perceber, um díode que emite um feixe e dá-nos uma leitura pontual. Se fizermos um varrimento à custa de um espelho, podemos criar um sistema de scan a 2D. E de facto há muitos hardwares disponíveis. Este que aqui está, um dos primeiros que surgiu no mercado comercial, já talvez há 20 anos, ou mais, se calhar. Este sensor laser da SICK mede distâncias até 8 metros, tem um modo de funcionamento que pode ir até 20 metros, e foi um dos primeiros adquiridos pelo departamento e durante muitos anos era dos poucos que estavam disponíveis no mercado. Este laser é muito interessante, está aqui um exemplo visto de um robô que tirámos aqui uma fotografia panorâmica em frente ao departamento de Engenharia Mecânica há uma série de anos, e o robô estava virado para a frente com o laser em cima e com a câmara. A câmara não era usada para nada, só para tirar a fotografia. E o scan laser, visto deste ponto aqui, tem este aspecto. Portanto, o robô está situado aqui, o sensor, este está situado em cima, e mede um scan de 180 graus com uma resolução de 1 grau e tira medidas e cria este perfil que nós chamamos o scan laser, um perfil de distâncias. Portanto, até 8 metros estava calibrado neste ponto, este é um ponto mais próximo, aqueles pontos são mais distantes, e este arco de circunferência aqui à volta que se vê é o limite da medição, portanto uma espécie de timeout que não se media para além disso. Dá para ver claramente que este pilar corresponde a este ponto próximo, o robô estava aqui sensivelmente ao meio, o outro pilar ali ao lado, aqueles pilares mais distantes lá à frente,
porque o laser estava acima do nível deste banco aqui, portanto o laser apanhava provavelmente o pilar, alguns por ali assim, mais ou menos, talvez aqui assim, estaria talvez a 60 cm do chão, não dá para ver muito bem, 60, sim, talvez. E o outro pilar lá atrás, como tínhamos acabado de ver, e claro, e aqui dá para ver, dá para adivinhar que, obviamente, sim, trata-se daquela árvore ali, aquela árvore foi detectada, pronto, está mais longe do que o pilar, mas esse sistema de criar uma leitura muito rápido, um laser destes, que é dos mais antigos, pronto, já foi até upgraded com versões novas, mas fazia 24 scans por segundo, cada scan deste aqui tinha 180 medições. Hoje em dia consegue-se fazer mais do que isto, se bem que isto é suficiente para muitas aplicações. Outro fabricante de lasers lidares, também 2D, muito popular, a Okuyo. Há dois modelos, ok, já é uma versão também desatualizada, mas a filosofia é a mesma. Este laser, o TM30LX, mede até 30 metros, uma distância mínima de 0,1 metros, portanto 10 cm, uma área de scan 270, já não é 180, mas é 270, e tem resoluções angulares de 0,25 graus, ou seja, temos uma grande densidade de medições e consegue fazer 25 milissegundos por scan, portanto cerca de 40 scans por segundo, portanto muito mais rápido do que o anterior, não tão fiável quanto ele, pronto, e tem exatidões interessantes, mais ou menos 30 mm, mais ou menos 50 mm de alta gama. Interface USB, bastante prático. Tem um parente mais económico, este modelo, que mede-se distâncias bem mais curtas, até 5,6 metros, dá cerca de 10 leituras por segundo, provavelmente nós medimos menos na prática, mas é uma boa indicação. 240 graus, a resolução angular 0,35, portanto cerca de 3 medições por grau, a sua precisão cerca de 30 mm, mais ou menos 30 mm, entre os 60 e os 1000 mm, e daí para a frente 3% de erro sensivelmente. Pronto, é alimentado USB, nem precisa da fonte de alimentação, contrariamente a este aqui que tinha o cabo USB e a alimentação. Aqui é alimentado pelo próprio USB, um sistema portátil muito levezinho, usado até em alguns drones e outros sistemas. Portanto, é um sensor interessante e muito prático de usar, mas obviamente limitado. Vê-se aqui quer a distância, quer os tempos de scan são, portanto a frequência é muito baixa. E temos várias aplicações de lidar no lar. Vamos mostrar algumas para mostrar também o historial. E temos aplicações obviamente na área da segurança, na navegação, seguimento de alvos. No nosso caso exploramos sobretudo estes aqui. E vamos ver aqui dois exemplos de aplicação de laser, um no seguimento de alvos e outro na reconstrução do campus da UA. Temos aqui um exemplo onde se mostra em cima as medições do laser e o seguimento dos alvos, pessoas a passar numa passadeira, e em baixo temos a imagem visual. E temos aqui casos complicados, por exemplo, que já requer muito software, já não é apenas a mera medição de distâncias, mas o seguimento de alvos, portanto que dá para inclusivamente detectar, perceber quando há alvos ocludidos, fazendo um seguimento. Chegando ao caso extremo, nesta situação, em que temos duas pessoas que trocam de lugar, e no entanto, como se vê na parte de cima, conseguimos manter a referência de que o alvo número 3 e o alvo número 4 são aquelas pessoas, mesmo quando elas se cruzam. O lidar por si só não faria nada disto. Obviamente isto é software aplicado em cima dele, em cima dos dados, em cima das medições feitas, e que permite então fazer esta análise. Isto é muito interessante para fazer seguimento de pessoas. Portanto, esta aplicação de seguimento de alvos com lidar é muito prática e muito útil. Outra aplicação de reconstrução que mostra uma situação, vamos recomeçar para se perceber melhor, uma situação de reconstrução
em que vemos do lado esquerdo o ponto de vista do robô a ser conduzido manualmente, neste caso, está a recolher dados e a criar um modelo, vamos ver de novo, e a criar um modelo. Do lado esquerdo vemos um modelo de medidas que vamos integrando e à custa do algoritmo que também já existe, é standard, vemos instantaneamente as diversas medições ao longo das diversas direções, e o sistema utilizar aquilo que se chama Hector Slam, um algoritmo que vai refazendo a reconstrução dos ambientes exteriores e que foram mais tarde utilizados para integrar noutra solução. A seguir temos uma ilustração de uma outra cena, vista numa câmara, e o seguimento de alvos com laser oculto, portanto semelhante àquele anterior ali, mas com um software dedicado, mas uma situação bastante exigente, que vamos mostrar aqui. O seguimento sob a oclusão intensa. Vemos aqui o lidar em cima de um tripé, a câmara a fazer a filmagem e as pessoas a ser seguidas em alta oclusão. As pessoas passam umas por trás das outras, passam atrás do pilar, e o seguidor, o software. Portanto, o mérito aqui é sobretudo do software, mas dá perfeitamente para avaliar a potencialidade do lidar nessas circunstâncias. A próxima cena, temos aqui um robô a desviar-se de obstáculos complexos, que numa situação bastante exigente. Vemos aqui o robô Atlas MV, há uns anos atrás, numa prova em competição, a desviar-se de obstáculos. Ele usava a visão para seguir as linhas e usava lidar para se desviar de obstáculos e para evitar aquela zona de obras ali, que era um desafio muito grande naquela prova de condução autónoma do Festival de Robótica, que muito poucas equipas conseguiam resolver, mas à custa de lidar conseguimos fazer esta aplicação. Levando isto para outra escala, no Atlas Car 1, o nosso primeiro carro aqui construído na Universidade de Aveiro, ou montado na Universidade de Aveiro para estudos de condução autónoma, neste momento está descontinuado, porque claro, já abandonámos este carro e estamos a trabalhar noutro, mas podemos ver aqui um laser 3D, que já vamos explicar à frente como é que ele surgiu, desenvolvido por nós, que é um SIC em rotação. Temos um dos ocuios que referimos aqui para fazer análise do perfil da estrada, vamos já mostrar a aplicação, e temos também a percepção do espaço a 2D com dois lidares da mesma família daquele que acabámos de mostrar há pouquinho, mas para outdoors, e que permitem fazer a percepção do espaço à volta do carro. Temos aqui uma ilustração de um pequeno filme a mostrar o uso do ocuio a fazer a reconstrução da estrada. Vamos mostrá-lo. Aqui temos o lidar. Vamos recomeçar, que não deu para perceber tudo. Portanto, temos aqui um exemplo de reconstrução. À medida que o carro avança e faz curva, vai fazendo medidas do chão, e vai guardando essas medidas de acordo com o movimento que o carro está a ter, usando a odometria do carro, ou navegação inercial, neste caso a odometria. E depois temos casos particulares: o carro está-se a deslocar, está a fazer a reconstrução, quando ele trava, o laser aponta para baixo, como ele está a medir uma linha à frente, acumula as linhas. Aqui temos também o Atlas Car a navegar, conduzido manualmente, numa rua de Aveiro, numa rua estreita, e vemos a reconstrução, portanto a imagem da câmara à esquerda, e vemos a reconstrução a ser feita no modelo, à custa das medições do lidar. Aqui temos um carro, temos uma situação bem mais elaborada no Allboy, em que o veículo está a navegar e está a fazer a reconstrução do espaço, tudo com laser 2D simples, a olhar para a frente, para a estrada, pronto, e vai reconstruindo o espaço à sua volta. Portanto, esta é mais uma das aplicações do lidar para a reconstrução. Bom,
Os sensores no Atlas Car 1, como o carro foi, digamos, abandonado, foi descontinuado, está para outras aplicações, não para estudos de condução autónoma, migramos para um novo veículo, o Atlas Car 2, no qual começámos a trabalhar em 2016, sensivelmente, e os sensores foram migrados. Dá para ver aqui os sensores, os lidares que foram colocados, que foram tirados do carro e colocados cá. Temos um lidar novo, este SICK LD, aqui estes são os LMS, e temos também uns lidares 1D, portanto isto é um lidar 2D, este também é 2D, este lidar aqui é especial, são 4 feixes de 2D, portanto é uma espécie de 3D, mas mais simples, e temos aqui estes lidares muito pequenos, que permitem medir a distância do carro ao chão em 4 pontos. Estão os dois aqui, este mede aqui a distância, mede a distância ao chão aqui, e aquele mede dali, e há mais dois lá atrás, não se vê, mas estão alguns por ali, mede a distância, e com estes 4 pontos medimos a inclinação do carro, tal como já fazemos com o GP2D12 no Atlas Car 1. Portanto, estes sensores aqui são sensores a 1D, com uma precisão muito boa, submilimétrica, mas também tem uma gama de medição muito mais pequena, inferior a 1 metro. São estes SICKs DT20 HI. Pronto, o carro tem outros sensores a bordo. Pronto, não interessa agora falar muito deles, mas temos câmara e temos outras câmaras que foram colocadas aqui entretanto, e uma antena GPS com um receptor interno no carro para navegação e um sensor inercial. Pronto, mas no caso dos lasers, dos lidares, estamos a falar destas 3 espécies que temos aqui, os LMS, os DTs e os LDs, todos da SICK, 1D, 2D e aqui quase 3D, não é bem 3D, não é o 3D como tínhamos no Atlas Car 1, mas podemos considerar que é 3D porque de facto este laser envia 4 feixes em ângulos diferentes e dá para medir a estrada. Já vamos falar um pouco mais dele. De facto, os lidares no Atlas Car 2, temos então os 2 lidares LMS que cobrem uma zona ampla e com redundância à frente. Temos aqui o ponto de vista lateral. Os lasers estão mais ou menos a 50 cm do chão. Visto de cima, temos aqui a zona que os lasers cobrem, de um lado e do outro. Há uma zona de sobreposição. Esta zona aqui é coberta pelos dois lidares, que dá alguma redundância e eles não interferem entre eles. Mais abaixo temos os lidares de baixo, na verdade um lidar, que é o LD-MRS, que os 4 feixes estão num único sensor, que são usados para traçar o perfil da estrada. Vê-se aqui a abertura, são 4 feixes que cobrem um ângulo mais pequeno, de 85 a 62 graus, depende, este ângulo é mais pequeno, e foi usado sobretudo para medir distâncias ao solo para a frente. E mais alguns dados a ilustrar o comportamento dos lidares no Atlas Car 2. Vamos ver este primeiro exemplo que está aqui. Vamos até recomeçar. O Atlas Car 2 estacionado, isto, a imagem ao lado não tem grande qualidade, mas só dá para ver o que se passa. Isto passa na barra. Vemos do lado esquerdo as medições dos lidares, conforme os lidares brancos, os pontos brancos representam medidas ao chão dos 4 lidares da frente. Os lidares, as outras cores, são os lidares para medir a distância aos tais 50 cm do solo. Dá para ver perfeitamente as formações da estrada. Vemos aqui do lado esquerdo as árvores a aparecer, do lado direito os pinos. Isto era nas obras antigas da estrada da Barra. Estas curvas são dadas pelas medições dos diversos rails ou das proteções das guardas da estrada. Portanto, dá para ver o conjunto de medidas que o carro obtém à custa dos lidares. Vemos aqui, estamos a ultrapassar este carro, aqui estamos a ultrapassar, a ver aqui o perfil do carro a ser ultrapassado. Está ali outro à frente, já o estamos a medir. Aquele carro está ali, é aquele, que vai daquele lado. Portanto, o carro está a passar aqui. Voltamos a repetir, esta linha transversal é a leitura do chão, do pavimento. Acabamos de ultrapassar um carro, cruzamos com outro aqui de frente. Ali vem outro carro, deve estar a aparecer no perfil.
Aí está o carro a ser visto pelos dois sensores e de vez em quando cruzamos com o carro do outro lado. Portanto, e temos aqui rails, porque são duas alturas diferentes, muito provavelmente é o rail e a rede. Então temos aqui aparentemente uma dupla barreira. Pronto, e agora a estrada abre, ampla, cruzamos com diversos carros, está aqui um primeiro carro e há de começar a aparecer o outro já aqui à frente, e cruzou do outro lado. Aqui está o carro à nossa frente, que pronto, não podemos ultrapassar. E assim, pronto, temos as medições laterais. Dá perfeitamente para ver que os lidares laterais dão em uma velocidade, uma taxa razoavelmente boa, 50 Hz, as leituras da estrada, e finalmente aquele carro desaparece, sai de cena, e ao passar vemos a reconstrução da estrada e do espaço da estrada, a reconstrução, a medição da distância, não é reconstrução é outra coisa, isto é a medição de distâncias aos rails laterais, que é o que está a medir aqui. Não é as linhas, nós não estamos a medir as linhas, estamos a medir as distâncias ao rails ou a barreiras ou outros alvos. Portanto, esta imagem é relativamente clara. De vez em quando há medições que ultrapassam os rails ou passam por baixo e medem objetos fora desta. Vem um carro atrás de nós, estamos a vê-lo, um carro nos vai ultrapassar, está quase a passar por nós, este carro aqui, vemos a sombra, está ao nosso lado, ele abrandou, provavelmente ficou curioso por nos ver, está a ultrapassar, não ultrapassou, e está a ficar para trás. Porque os lidares vêm para a frente, mas também vêm para trás um bocadinho, e pronto, e dá essas situações interessantes e curiosas. E pronto, terminamos este aqui. Isto foi para mostrar, acabámos de mostrar os dados LiDAR, que são bem visíveis, quer na estrada, quer nas laterais, mas temos outra aplicação em que mostramos os dados do LiDAR de baixo, aquele 4 feixes, a medir a estrada e a acumular os pontos medidos, e os pontos acumulados permitem-nos extrair os limites da estrada, ou seja, passeios sobretudo. Estamos a virar, isto é na Rua da Pega, e vi ali vários carros estacionados, vamos repetir. Isto é a saída do departamento, agora vamos virar para a Rua da Pega, ainda antes das obras, que andaram lá nos últimos tempos, e pronto, e o veículo vai acumulando medições na estrada. Agora que viramos, aqui estão os carros estacionados na Rua da Pega. Pronto, foi uma aplicação de acumulação de pontos. Aqui temos uma outra medição, vamos cá voltar atrás para começar de princípio. Neste filme vamos ter, são 3 algoritmos diferentes, portanto é quase equivalente. Isto é uma vista no Google Maps, mapeada com as medições que nós tínhamos e sabíamos com o GPS onde estávamos, mapeámos no Google Maps. Temos aqui 3 algoritmos diferentes para detectar os passeios, portanto, olhando para as medições acumuladas ao nível da estrada, vamos ver, vai começar a aparecer a vermelho os pontos acumulados. Portanto, o Atlas Car está a sair da garagem do Departamento de Engenharia Mecânica, e vai-se começar a mover. Aliás, já está-se a mover, não estão sincronizados, mas está aqui a seta a indicar a posição dele, onde é que ele está a mover no Google Maps, e vai traçando as medições na estrada. Dá para ver perfeitamente que aquelas pintas que aparecem aqui mais no meio, que é talvez o algoritmo se calhar mais poderoso, são aquelas guardas daquele passeio. Aqui o parque de estacionamento, estamos a virar em frente ao parque de estacionamento. Este algoritmo não filtra tão bem, este filtra um bocadinho melhor, e aliás estes dois são relativamente melhores. Aqui vamos nós entrar na Rua da Pega, ainda antes das obras, volto a repetir, o carro vai virar e estamos a medir com o LiDAR, olhando para o chão, estamos a medir as distâncias aos relevos, chamemos-lhe assim, aos pontos acumulados. Aqui esta zona de passeio, como tem muitas irregularidades, acaba por criar uma espécie de barreira, digamos, de medições, e no fundo nós conseguimos prever os limites da estrada, e isso vai nos permitir fazer condução autónoma um dia, ou pelo menos ajuda à condução. Pronto, aqui estamos a passar por baixo das ervas, não se vê os limites da estrada, porque as fotografias de satélite escondem-nas, mas de facto os limites estão lá e o carro está a passar por elas, e vamos continuando. Pronto, aliás, dá para ver aqui em cima na imagem à esquerda, onde estamos a passar, e vamos vendo as medições. Aliás, vão aparecendo aqui estes retângulos, que são os carros estacionados, que aparecem
e o passeio, os carros já estão, dá para ver alguns, um dos feixes apanha os carros, o outro apanha os passeios, pronto, e assim fazemos a reconstrução à medida que vamos navegando, e não é reconstrução, voltei a dizer mal, é uma reconstrução parcial dos limites do passeio, portanto é mais a detecção dos limites do passeio, portanto é uma reconstrução parcial apenas, não é uma reconstrução total do ambiente. Pronto, esta deu para ilustrar o conceito. Uma última imagem do Atlas Car a navegar em autoestrada, onde podemos ver um pouco destas coisas, todas. Aqui temos nesta cena o Atlas Car a navegar em autoestrada, dá para ver aqui em cima a imagem, tal como já tínhamos visto há pouquinho, mas desta vez com muito mais informação, em que retirámos as medidas do lidar, porque eram confusas, mas criámos um polígono do espaço livre. Bom, e aqui ficou acelerado para se perceber um bocadinho mais. Claro que esta imagem não corresponde à situação atual, porque isto é um mapa da Google Maps, mas as medidas que estão aqui dá para ver, dá para imaginar a que distância o carro consegue ver o espaço livre. De vez em quando há umas medidas curtas e quando aparecem carros à frente, de facto as medidas vão sendo alteradas. Ele estava a cumprir um planeamento, aqui do lado direito não interessa muito para o efeito, mas era aquilo que o carro faria se o deixássemos conduzir sozinho. Pronto, aquilo vir o caminhão passou à nossa frente ali e o carro atrás, que estávamos a ver, já agora só ver esta parte final aqui do caminhão, que dá para ver aqui o caminhão passar e nós vamos conseguir, e as leituras que nós vemos, tanto aparecem deste lado como no outro. Pronto. Em termos de lidar 2D, este é, digamos, é uma amostra do que se pode fazer, mas o lidar 3D está-se a tornar muito popular e nós já fizemos alguns estudos, já há mais de 20 anos, que trabalhamos em lidar 3D no departamento e de facto os lidares 3D não existiam na altura como existem hoje, ou não existiam, digamos, comercialmente disponíveis, e passou-se passámos da 2D para 3D. Qual foi o passo que fizemos? Portanto, em geral, os sistemas laser mais económicos geram perfis planares de distância 2D. Já era assim na altura, e na altura eram os únicos, e hoje também são os mais económicos. Porém, se tivermos um grau de liberdade adicional, podemos obter imagens. Esta imagens é forçado, não é uma imagem, é mais um modelo 3D das distâncias, colocando mais um grau de liberdade. Então temos aqui, foi uma história muito engraçada, porque houve um grupo que teve esta ideia na Alemanha. Temos aqui um edifício, temos aqui um modelo de pontos obtidos com um sensor como este, ou seja, um SIC, LMS 200, ou dessa série, adaptado num suporte rotativo para criar o 3D. Portanto, já tínhamos 2D, rodando, criamos 3D. Extraordinariamente, sem termos qualquer conhecimento, na Universidade de Aveiro, em 2004, sensivelmente, portanto já há mais de 15 anos, temos aqui o nosso laboratório, as nossas experiências interiores, e temos aqui o modelo 3D. Claro que o lidar não vê por trás dos obstáculos, dos objetos, portanto este caixote que aqui está, o ponto de visão é exatamente o mesmo. Este caixote que aqui está é este, aqui está o pilar, toda esta zona, o pilar e o armário está ali, e estes caixotes que aqui estão são este cantinho aqui. Mas dizia-se que não se pode, como não se sabe o que está para trás, porque o lidar mede distâncias aos alvos em linha reta, portanto as zonas de sombra ficam desconhecidas, e aqui simplesmente o software unia estes pontos lá atrás. Na verdade esta cena não existia, estava vazia, como nós podemos depreender aqui de outro ponto de vista. Mas este foi extraordinário, construímos estas imagens desenvolvendo um lidar 3D à custa de um 2D normal, independentemente dos nossos colegas na Alemanha, que tinham desenvolvido mais ou menos na mesma altura, mas nós não sabíamos, e o nosso lidar 3D foi provavelmente a primeira fonte de imagens 3D que nós conseguimos obter no nosso departamento, e que permitiu obter imagens 3D. Está aqui só um exemplo do que é que são imagens de laser, só assim a recapitular. Este exemplo é disponibilizado pela Acuity, era muito popular na altura, hoje menos popular.
O laser, além de refletir imagens, já vamos olhar para ela, tem também a intensidade da imagem de retorno, da imagem do feixe de retorno. A intensidade tem a ver com a luz, com a quantidade de luz, não com o tempo, mas com a quantidade de luz. E temos aqui a cena. Aqui temos então a range image, ou a imagem de distância, em que em cada ponto vamos substituir, portanto em cada pixel, chamemos assim, o valor da distância vai ser dado pela intensidade, ou seja, a intensidade do pixel reflete a distância. Portanto, objetos brancos estão muito longe, objetos escuros estão mais próximos, os pontos pretos são medidas que não foram obtidas. Portanto, de vez em quando há medidas que não regressam, portanto, neste caso ficam desconhecidas. E aqui temos algumas dessas. Para efeitos de comparação, olhemos a cena a cores, portanto, recapitulando, esta é a imagem fotográfica, visual, aquela a imagem da intensidade da refletância, portanto a refletância dos materiais. Materiais que refletem muito dão um valor mais intenso, materiais que refletem pouco dão valores menos intensos. A imagem não está completa aqui, não dá para ver tudo, mas temos aqui objetos que refletem muito pouco, provavelmente objetos escuros, como é o caso deste xadrez aqui, reflete muito pouco. Na imagem de range, ou na imagem de distância, cada pixel, chamemos-lhe assim, é substituído. O valor dele não é o valor da intensidade visual, mas é o valor da distância. Portanto, é interessante que este painel que aqui está toda à mesma distância, não obstante ter cores variadas. Cores variadas, tem duas texturas, tem preto e branco, pronto, um xadrez. No lidar, como são mede distâncias, isso não se vê. E todas estas superfícies podiam ser coloridas ou ter texturas, não interessa, interessa a distância que elas estão. Pronto, no teto temos estas formações estranhas, porque se aquilo são uma zona espelhada de luminárias, eventualmente, temos, às vezes o feixe retorna, outras vezes não retorna. Portanto, a grande diferença entre esta imagem e esta é que esta é uma imagem de distância, ou range image, esta é uma imagem de intensidade, portanto, refletância do material ao infravermelho. Portanto, ilumina-se e vê-se quanto é que ele absorve, e pronto, contrariamente aos sistemas. Portanto, estas três imagens são muito diferentes entre si, mas estão relacionadas. Bom, voltando ao nosso lidar 3D, fizemos alguns trabalhos de reconstrução com o laser 2D que está aqui, que pusemos-lo a rodar e podemos fazer reconstruções como estas. Portanto, o lidar normal gera perfis de distância de 2D apenas. Se for feito girar em torno de um ponto horizontal, ele vai rodar aqui em torno deste ponto, como vemos no filme de seguida, podemos ter informação 3D. E é isso que eu vos quero mostrar neste filme do scan 3D, do sistema em reconstrução. Aqui está o lidar, rodámos aqui, estava uma velocidade baixa para fazer uma reconstrução com alguma densidade de pontos e assim criar um 3D. Aqui aceleramos um pouco, já estamos a uma velocidade bastante elevada, dá muito menos pontos, dá menos densidade, e aqui uma velocidade de 20 em 30, portanto uma velocidade muito rápida, até ao extremo da velocidade máxima. Pronto, e fazíamos um varrimento completo da cena, e isso permitiu-nos fazer então a tal reconstrução. Portanto, estas velocidades já são bastante elevadas, dá muito poucos pontos no nosso scan, mas pronto, tudo isto era parametrizável. Estão aqui alguns exemplos de imagens de laser obtidos com aquele sensor que acabámos de ver. Este modelo do laboratório usamos aqui pseudocor para mostrar as distâncias, o vermelho era mais longe, portanto, só que é um modelo CAD, um modelo 3D, mas usamos também cor. Aqui é só uma matriz triangulada, portanto uma triangulação, e aqui embaixo uma triangulação cheia. Podíamos fazer coisas como esta. Portanto, uma pessoa colocou-se à frente do lidar, esperava um bocadinho que ele fizesse o varrimento e criávamos um modelo 3D. Bom, mas o 3D pode permitir fazer outras coisas. Portanto, o modelo 3D pode permitir reconstruções realistas. E a ideia é fundir imagens de distância com imagens de intensidade.
é útil para a construção de ambientes, para criar modelos, para jogos, etc. Já havia uma solução comercial na altura, hoje em dia há muitas mais, mas na altura, no início, havia já uma solução comercial oferecida pela ArtScan, uma empresa cá em Portugal, e que criava, tínhamos os dados 3D à distância, como aqueles que acabámos de criar, só que aqui uma escala muito grande, porque são sensores muito mais poderosos do que aqueles que nós temos, e tínhamos uma fotografia panorâmica da mesma cena, registando devidamente as duas, conseguíamos pintar este modelo, chamemos-lhe assim, não com estas cores, mas com as cores reais da câmara. E com isso conseguia-se um modelo 3D reconstruído com informação geométrica e textura reais da cena. Portanto, este modelo que está aqui era um modelo tridimensional, muito realista reconstruído. Pronto, estes primeiros trabalhos, na primeira década de 2000, foram, digamos, populares, e ao ponto que nós, no Departamento de Engenharia Mecânica, tentámos fazer coisas dessas, numa colaboração com o professor Paulo Dias, do DETI e do IETA. Usámos o nosso sensor scanner e os trabalhos sobre reconstrução do professor Paulo Dias, na altura feito um doutoramento, e usando uma fotografia real do nosso laboratório na altura, um modelo a nuvem de pontos 3D, portanto, o modelo não é um CAD, porque não há aqui linhas, é só pontos. Juntando os dois, podíamos criar representações do laboratório, grosseiras. Na altura isto não era muito perfeito, hoje em dia consegue-se fazer muito melhor, mas dá para criar um modelo 3D e, aliás, até podemos ter aqui uma perspectiva do laboratório vista de um ponto impossível, que é acima do teto. Pronto, como não tínhamos fotografia de todas as regiões, isto está preto, não tínhamos imagem, porque aqui a imagem estava cortada e também não tínhamos lidar todos. Pronto, esta é uma das aplicações do lidar 3D, é para a construção 3D realista. Temos aqui, passados uns anos, talvez vários anos depois, montou-se uma solução alternativa para um lidar 3D no lar. Foi aquele que há pouco mostrámos no Atlas Car 1, mas que vamos mostrar aqui esta montagem alternativa para captura de mais espaço. Portanto, o lidar, em vez de subir, digamos, em torno do eixo horizontal, em vez de se articular, criámos esta montagem em que o lidar roda sobre si próprio em torno de escovas e permite criar modelos 3D muito mais completos na mesma cena. Vamos só repetir. Portanto, ao rodar, o feixe que está a varrer esta montagem azimutal, como chamamos, vai criando um ambiente cada vez mais denso. Temos aqui outra, desta vez a bordo do próprio Atlas Car. Vemos aqui, vamos recomeçar, que isto não começou de princípio. Aqui, assim, vamos pôr em maior. Portanto, está aqui em cima do Atlas Car, está aqui o carro e o sensor estava em cima dele. Está a reconstruir o espaço, esta é a fotografia, esta carrinha está a aparecer aqui. Estamos a reconstruir, pronto, já está a repetir pontos, mas dá para ver, vamos pegar o modelo 3D agora e ver, por exemplo, esta árvore que está ali, que nos aparece aqui reconstruída, a carrinha, isto do ponto de vista. E pronto, aqui este corrimão, que é aquele que ali está em baixo, podemos voltar a ver, só para perceber melhor. Está ali todo o corrimão, toda aquela parede está a ser reconstruída, e lá para trás vai estar o edifício do tribunal, e a árvore vai aparecer aqui, já está a ser reconstruída, este ponto de vista é muito favorável. Deste lado tínhamos parede, tínhamos um edifício, aqui acho que era uma varanda, pronto, e a carrinha que está ali à nossa frente a ser reconstruída também. Estamos a ver ali, até o passeio se vê ligeiramente, aquele passeio que estava ali a ser construído no bordo. Aqui é uma zona de sombra, por trás do passeio não se vê. Pronto, esta foi uma experiência pioneira em termos de reconstrução 3D a bordo do Atlas Car 1, com um sensor desenvolvido por nós, tendo em conta a transformação que foi preciso fazer, que é um 2D transformado em 3D, pondo-lhe mais um grau de liberdade. Bom, estou aqui só para terminar, estão aqui algumas reconstruções do Scan 3D, isto é em frente à antiga reitoria, numa garagem onde está o Atlas Car 1, e temos uma reconstrução daquela zona.
Aqui está outra reconstrução, lá próximo os outros edifícios, são os edifícios das línguas. E pronto, está aqui cenas da universidade reconstruídas com o laser 3D desenvolvido por nós. Bom, efetivamente os tempos mudam e hoje em dia, e já na altura começaram a aparecer, mas nós não podíamos adquirir, mas hoje em dia já há lasers 3D comerciais. Portanto, os lasers 3D comerciais são muito fáceis de encontrar, os carros da Google têm. O fabricante mais conhecido mundialmente é a Velodyne, apesar de haver outros concorrentes. Isto é um mercado muito interessante, que vai ter futuro, e há muitas empresas a fazer investimentos na área da percepção 3D com lidar. Este laser que está aqui, o Velodyne 64 feixes, que é uma referência clássica, usado desde há muitos anos na investigação em condução autónoma, mas depois, como é um equipamento muito caro, algumas dezenas de milhares de euros, há modelos mais baratos, custam talvez metade, sistemas com 32 feixes, este tem 64 feixes, e sistemas ainda mais baratos com 16 feixes. Claro que temos muito menos feixes simultaneamente, não dá para uma reconstrução completa, mas o princípio é sempre o mesmo. Aliás, dá para ver aqui, temos emissores de laser, de luz, não é só um, com um espelho, como é o caso do 2D, mas são vários, aliás em grupos de 16, são vários, e depois tem receptores. E esta unidade roda, portanto esta unidade aqui roda sobre si própria, entre 5 e 15 Hz, e ao rodar vai criando então uma cortina de feixes que varra, digamos, em torno, que varra o espaço todo, 360 graus em torno do carro, em torno deste eixo aqui, pivota em torno deste eixo. Isto normalmente está em cima dos tejarilhos dos carros. Os carros da Google e outros utilizam lidares destes. E a Velodyne atualmente já produz sistemas com 128 feixes, portanto sistemas muito mais densos ainda, e recomendo-se para quem quiser saber mais sobre tecnologia lidar 3D, em particular da Velodyne. Este filme está no YouTube, é um filme de 3 minutos que se recomenda o visionamento, que dá para aprender um pouco sobre o que é o lidar 3D e as suas vantagens e alguns problemas. Também algumas limitações, problemas não, limitações, mas são mais as vantagens, claramente. Pronto, temos aqui, só para terminar, um modelo real de aquisição 3D com Velodyne. Este filme foi tirado do YouTube, mas podemos vê-lo aqui. Vamos recomeçar. Que mostra, de facto, os 64 feixes em volta do carro, que cria um modelo instantâneo, uma taxa bastante elevada, e vemos aqui as zonas de sombra. Vemos quanto mais longe, mais esparso ficam as medidas, porque os feixes ficam mais densos próximo do carro, e vemos o veículo em movimento. Isto é um modelo criado a bordo do carro, portanto vai ali o sensor em cima, mas pronto, como cria um modelo, nós podemos escolher a perspectiva que quisermos e podemos ver de cima, ou de lado, ou de qualquer ponto de vista, porque estamos a criar um modelo, claro, que é incompleto, porque não vemos por trás. E aliás, as sombras das pessoas são sítios onde nós não conseguimos medir, dá a ilusão de ser sombra de luz, e efetivamente é isso. O laser ilumina as cenas e mede de volta, portanto o feixe que regressa mede as distâncias e permite esta reconstrução. Portanto, e o futuro dos sistemas autónomos, quase certeza que passará por sistemas de lidar 3D para segurança e apoio à condução e ao condutor.